Fala, pessoal, é um prazer estar aqui com você para mais um programa, o final de uma grande ideia. Hoje nós teremos um programa totalmente diferente. Muitas vezes você que nos acompanha aqui ao longo desde o primeiro programa até hoje, vocês perceberam que eu trago muitas pessoas que estão empreendendo, conto histórias de pessoas no Brasil inteiro que tiveram a ideia, colocaram em prática, estão executando e estão tendo frutos dessa ideia. Só que hoje eu resolvi fazer algo totalmente diferente, porque muitas vezes você pode ter assistido um dos nossos programas e se perguntado, pô, e esse cara aí que está perguntando, quem é ele, da onde ele veio, da onde ele surgiu, esse que vos fala, o que deu na loucura dele hoje de se dar ao luxo de pegar um microfone e vir falar alguma coisa aqui, porque ele pergunta, as pessoas respondem, contam as histórias delas, mas eu não sei quem ele é. Quem é o André Cruz? Hoje o nosso programa é para falar da minha história e eu quero que a minha história possa impactar a sua vida e muitas vezes transformar, te dar insights e que você possa, assim como eu, viver da sua ideia. Muito prazer, meu nome é André Cruz, eu fui por muitos anos funcionário de empresas, comecei no estoque de uma concessionária, de veículos, trabalhando com autopeças. Um mercado que eu jamais imaginei trabalhar, mas foi o que surgiu. E na época era ou ser office boy ou ser o estoquista. E eu fui ser estoquista. E nesse meio tempo foi surgindo algumas oportunidades, cresci, virei vendedor e sempre olhando, pô, aonde eu posso chegar? Aonde que eu quero chegar? E dentro de uma instituição, dentro das empresas, eu buscava mais e cheguei à parte de gestão. Fui ser gerente da concessionária, gerente do departamento de peças e eu achava que ali era o meu mundo. Quando eu comecei lá atrás como estoquista, eu via que o líder era o gerente. Automaticamente ele era remunerado melhor que os outros e eu queria chegar nesse nível de chegar no topo dentro da instituição que eu estava. As empresas passaram, algumas fecharam, algumas eu acabei sendo desligado porque não era mais necessário o trabalho, como todas as pessoas, e sempre me recolocando no mercado. Até um dia que, infelizmente, por uma decisão da diretoria, um fator muito chato e até marcante na minha vida, eu fui desligado e não me via próximo de uma recolocação, porque dentro de uma instituição, você pode ver, tem muitos vendedores, mas gestor é um só. E às vezes, como já aconteceu comigo, eu tomava conta de 3 lojas. Então, era um gestor para muitos outros funcionários no departamento. E para você se recolocar, as oportunidades são menores. E acabei me vendo voltando a ser vendedor. E chega em determinado momento, em 2020, veio a pandemia. Nós tivemos a pandemia que acabou tirando muitos postos de trabalho. E as empresas se viram, além de diminuir o comércio, onde eu estava, ficaram com receio e falaram, poxa, eu preciso fazer uma readequação dos nossos colaboradores. E eu não estava na lista de cortes, mas em comum acordo eu pedi para colocar
para sair, né, da empresa. Por quê? Tinham colaboradores de mais anos que estavam ali há mais tempo e eu já tinha o quê? A ideia de montar o meu negócio, trabalhar para mim, trabalhar por conta, como dizem, né? E a partir daí veio a pandemia, eu falei, bom, o que eu vou fazer? Pensei, modelei, me reinventei e o que mais crescia? As atividades online. Como todos estavam em casa, as atividades online, elas cresceram muito. Então eu falei, olha, eu vou montar alguma coisa, como eu não posso ter um negócio físico, eu vou montar um negócio online e vou estudar esse mercado. Peguei 3 meses, fiquei, como eu fui desligado em maio, eu teria 3 meses de seguro-desemprego e seriam esses 3 meses que eu ia utilizar para estruturar um negócio. Mas até então eu não sabia, como eu acho que muitas vezes você que está nos assistindo não sabe nem por onde começar. Porque eu era gestor de uma empresa que já estava rodando, já tinha os processos e eu só precisei o quê? Adequar, mudar aquilo que eu achava que era necessário para ter outros resultados. E começar algo do zero. E montar processos do zero. Foi esse o meu desafio. Primeiro, eu gostava de vender, gosto de vender. Eu falei, o que eu posso fazer sem dinheiro, porque eu não tinha capital, para ter os meus resultados? O que eu fiz? Montei uma parceria. Chamei um sócio, na verdade eram 2 amigos, e um deles falou que ia ficar na CLT mesmo, no empregado, e o outro falou, não, eu entendi a sua ideia e vamos embarcar na sua ideia. E foi assim que nasceu o meu uma primeira empresa, que é um negócio de intermediação, que é você vender o estoque do outro e receber uma comissão dessa venda. Tudo que eu mandava de pedido para lá, eles me repassavam um percentual e eu pagava via nota fiscal de serviço, era uma prestação de serviço. Ou seja, a partir de então, nós saímos da CLT para empreender como prestador de serviços. Não deixamos de fazer o que nós gostávamos, que é vender. Só que não tínhamos mais aquele compromisso de estar das 8 às 18 dentro de uma empresa prestando serviço só para aquela empresa. Nós aumentamos o nosso leque de oportunidades. Nós fechamos com várias empresas, então nós não tínhamos só um produto. Nós tínhamos outros produtos, uma outra carteira e foi acontecendo. Esse foi o nosso primeiro negócio. Começamos a vender pequenos e automaticamente isso aconteceu no dia 20 de outubro de 2020, como nós montamos a nossa primeira empresa. Em plena pandemia, nós começamos a empreender, vender, tivemos os primeiros resultados pequenos, mas a cada nota fiscal emitida era uma comemoração nova, nós comemorávamos muito, porque a partir daquele momento nós vimos e validamos o negócio. O que nós tínhamos que fazer? Multiplicar. Buscar novos clientes, buscar novos fornecedores, porque nós aprendemos que temos condições de fazer. A partir daquela pequena ideia, foram surgindo novas ideias, novos clientes e novos mercados. Tanto é que nós fizemos uma parceria com um outro amigo e começamos a pegar demandas de exportação fora do Brasil.
atender toda a América Latina, parte da África, aonde fosse que faltasse mercadoria, eles mandavam aquilo que a gente precisava e a gente despachava. Começamos assim nosso primeiro negócio. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte: não é só você chegar, ter a ideia e já ter resultado. O que mudou minha vida foi não estar satisfeito com aquilo que eu tinha. Eu tive uma grande desilusão, me fez tomar a decisão de falar: opa, peraí, eu não posso deixar a minha vida profissional na mão de outra pessoa. Eu não posso correr o risco de ter um ganho hoje, amanhã, por alguma coisa que aconteça, eu ser desligado, vou viver de seguro-desemprego e vou ter que correr atrás de uma nova colocação. E muitas vezes você tem que reduzir o seu salário, o seu ganho, para você se recolocar. Então, a partir daí, eu falei: não, eu preciso mudar minha vida. Eu já ouvi muito a expressão, não sei se você já ouviu, você que está nos assistindo, de que o melhor é não deixar os ovos em uma única cesta. Por quê? Se essa cesta quebrar, cair alguma coisa, você perde todos os seus ovos e automaticamente você fica sem poder comer. E eu não queria correr esse risco. A partir de então, montei a primeira empresa com vários negócios, desde vendas até prestação de serviço, consultoria, exportação. Diversifiquei e inovei. E a partir de então, eu venho aumentando cada vez mais o meu leque de participações. Então, vocês estão aqui, você está escutando, um cara que era voltado e foi, desde meu pai me doutrinou que o correto era o quê? Eu deveria arrumar um emprego, fazer uma faculdade. Eu fiz, eu concluí o curso de Direito, não prestei o OAB, mas eu concluí o curso. E você vai arrumar um emprego numa multinacional, um emprego bom, ou vai prestar um concurso para lá na frente você ter uma aposentadoria, mas você ter uma estabilidade. E eu rompi essa barreira. No meu íntimo, como eu sempre fui vendedor, eu sempre tive que eu preciso vender mais para ter a possibilidade de ter melhores resultados para mim e para quem esteja ao meu lado. Nessa época que eu perdi meu emprego, eu tinha uma filha, eu ganhava muito bem, mas minha filha tinha menos de 1 ano. Eu me vi sem ter condições de comprar fralda para ela. Você que está assistindo agora esse nosso bate-papo, essa minha conversa aqui com você, você pode estar passando pela mesma situação. Se vê numa situação em que você ajudava muita gente e, de repente, você está sendo ajudado. Eu sou muito grato a todas as pessoas que me ajudaram. Tenho muitas pessoas que fizeram até cesta básica naquela época e levaram na minha casa. Tenho pessoas que compravam remédio para minha filha, leite para minha filha. Por quê? Quando eu perdi tudo, eu me vi sem condições de sustentar minha família, eu entrei em depressão, tive síndrome do pânico, crise de estresse. Tudo isso aconteceu em mais ou menos aí uns 6 meses. Foram 6 meses que eu demorei para tomar a ação, a atitude de buscar alguma coisa para trazer o sustento para minha família. E
Durante esse tempo que eu sou muito grato pela oportunidade que esses dois meus grandes amigos que confiaram em mim, confiaram na minha palavra, eu fiquei praticamente 1 ano com eles e depois eu falei, olha, depois veio a pandemia, eu falei, olha, está na hora de eu cuidar da minha vida. E foi então que surgiu o meu primeiro negócio e as coisas começaram a fluir. Às vezes, a gente fica esperando condição para começar alguma coisa. Não espere a condição. O que mudou minha vida foi a minha fé. Independente da religião, quando você tem fé e acredita que tem um ser superior cuidando de você e falando, filho, vai, você vai conseguir. No seu íntimo, você se conectou a ele. Se ele te deu a visão, ele vai dar a provisão. Comece. Seja o que for. E você não precisa, como eu, esperar acontecer comigo, que perder tudo. Você pode usar parte do seu dia, ainda mais com a internet, que eu estudei muito. Você pode criar um e-commerce, anunciar no Mercado Livre, prestar um serviço. Você que está nos assistindo, você sabe editar um vídeo. Você sabe criar anúncio no Facebook, Instagram, que hoje é Meta. Você sabe as configurações do Google. Preste serviços. Monetize aquilo que você sabe. Muitas vezes você é boleira, sabe fazer bolo, aproveite. Se você está passando por algum tipo de dificuldade financeira ou quer aumentar o seu ganho, monetize aquilo que você sabe fazer. Sempre tem alguém precisando do nosso apoio. E como eu falo, eu aprendi. Se eu não sei fazer, eu vou me unir com quem sabe. Porque Deus diz, o homem não é nada sozinho. Mas se estivermos unidos em linguagem e unidade, nós conseguimos o que quisermos. Basta começar. Eu escutei esses dias de um grande amigo, que ele estava conversando com um grande empresário, amigo dele, e ele foi perguntar para o pedreiro, ele comprou todo o material e tal, e para fazer um cômodo, era um banheiro a mais na casa dele lá, e falou, vou usar o nome, não sei se era José, João, ô José, quando você vai me terminar o banheiro? Eu já comprei do material, quando você vai terminar? E o José falou, quando eu começar. Quando eu começar, aí eu vou terminar o seu banheiro. E a mesma coisa o empreendedor. Você quer começar um negócio, você tem ideia desse negócio, comece. Faça pequeno, valide. Teve resultado esperado, multiplique. Dentro dessas oportunidades que eu tive, quando eu montei a primeira empresa, eu fiz várias parcerias que não deram certo. Não teve o resultado esperado, mas tivemos muitas que tiveram resultados positivos. E multiplicamos. E estamos inovando cada vez mais. Isso nos levou a ter mais, hoje, 4 negócios diferentes, participação em 4 empresas diferentes, fora todas as outras que nós ajudamos a desenvolver, a crescer. Então, hoje, esse programa, o final de uma grande ideia, é para você, que tem a possibilidade, que fica, poxa, e se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Se você não partir para a ação, você nunca vai saber se você é capaz.
E o principal que eu quero falar para você que está nos assistindo, vem acompanhando o nosso programa. Se você não sabe como fazer, procure quem saiba. Hoje, o YouTube, ele tem todos os vídeos, tem o como fazer muita coisa. Se você tem dúvida, eu gosto de cozinhar de vez em quando, eu tenho uma receita, não sei o que, como fazer um filé à parmegiana. Coloca no YouTube, vai te trazer várias receitas de filé à parmegiana. Basta colocar em prática, seguir e ajustar dentro da sua condição aquilo que você quer. Digamos que você não queira colocar muito sal, você vai colocar menos sal, você vai colocar um tempero diferente e vai colocar o seu jeito naquele negócio. É a mesma coisa uma empresa. Muitas vezes eu passo aqui em São Paulo, na Marginal Tietê, tem várias churrascarias. Muitas churrascarias. Você fala, nossa, mas cada uma tem o seu jeito de servir, o seu preço, o seu valor. E não pense que um está copiando o outro. Não. Estão ajustando o seu atendimento a cada público. As pessoas irão se conectar a você. Basta você acreditar, você divulgar, mostrar. Hoje, nós temos a possibilidade, eu tenho uma agência de marketing. Essa agência de marketing, se você tem uma empresa, você ainda não está anunciando na internet, você pode estar perdendo cliente. Aqui em São Paulo, um tempo atrás, há uns anos, você via muita gente panfletando, distribuindo flyers, o panfleto de uma empresa aqui e tal. E veio aquela lei que você proibindo, que era a lei da cidade limpa. Você não podia mais distribuir flyer. Hoje, com os anúncios do Facebook, você consegue mostrar a empresa para o seu público, chegando aonde? No celular da pessoa que é um possível cliente para o seu produto, sem gastar muito. Você atinge milhões de pessoas, milhares de pessoas, mostra o seu produto para ela, pagando para as redes sociais, fazendo anúncio nessas redes sociais. Estude, tem muitas oportunidades. Eu não sou um dos melhores leitores da Bíblia, praticante, mas tem alguns ensinamentos que eu sigo. O principal deles é que Deus disse, né, que tem muitas riquezas escondidas e muitos reis irão descobri-las. Porque você não é o rei. Quem sabe você ainda não despertou o rei que tem dentro de você. Tenha ideias, coloque no papel e execute. Tudo o que nós podemos ou queremos, com certeza temos capacidade de fazer acontecer. O programa O Final de uma Grande Ideia é para você, que muitas vezes tem muitas ideias, tem insights maravilhosos, mas não coloca em prática. Todas as experiências trazidas aqui é para despertar em você a vontade de fazer acontecer, de tirar uma ideia do papel, da cabeça, do que for, e colocar em prática. Ou
Muitas vezes você vê alguém fazendo alguma coisa e você fala, opa, ele está fazendo desse jeito, por que eu não posso aprimorar e fazer de uma outra forma e ter outros resultados? O mercado sempre vai ter para todos. Você não precisa ser contra a sua concorrência. A concorrência é válida, porque ela nos faz sair do comodismo. Esse é o principal. Nunca se acomodar. Muitas vezes eu já tive a oportunidade de conversar com alguns senhores de mais experiência do que eu, que já estão aposentados, e eles mesmos falam, do jeito que tá bom. E para você? Será que esses senhores, se tivessem feito um pouco a mais, não teriam garantido um futuro melhor para ele? Eu não falo nem só para a família, porque para mim família é tudo. Eu tenho alguns princípios, que tudo que eu faço é pela minha família. No passado eu não tinha esse discernimento. No passado eu achava que eu tinha que trabalhar para ser promovido e chegar nos melhores postos dentro das empresas que eu atuava. Hoje não. Hoje eu penso, tudo que eu faço precisa ter um porquê. E esse porquê é dar uma condição melhor para a minha família, nossos colaboradores das empresas, porque tem pessoas, você que está nos assistindo, você pode falar, não, eu quero mesmo, eu preciso da estabilidade, eu prefiro ter a estabilidade de trabalhar numa empresa sólida, que pague o salário em dia, que eu tenha férias, 13ª, todas as garantias da CLT. E não tem problema nenhum. Eu tenho pessoas que trabalham nas empresas que são assim. E está tudo bem. Está tudo bem. Mas eu estou aqui para falar para você que se você quer, você pode fazer acontecer e ter resultados extraordinários. Eu conheci um menino que ele faz múltiplos milhões usando apenas celular. Via o quê? TikTok, YouTube. Ele encontrou a forma de fazer resultados via internet e muitas vezes ele nem pode sacar esse resultado. Quem saca são os pais, que fazem a gestão da empresa dele. Então, o que eu venho falar para vocês, o que é o final de uma grande ideia na minha concepção? Uma grande ideia não é nada se não houver a execução. Um exemplo que eu estava vendo esses dias, um grande artista descobriu-se uma pasta com várias letras de músicas que ele fez, mas nunca gravou, nunca publicou. O que são aquilo? Não passam de papel rabiscado. Se ele não gravou, não colocou em prática, não virou uma música. Está ali, é um papel rabiscado. Assim como você pode estar me vendo agora, quantas coisas passam na sua cabeça que você pode monetizar, pode ter resultado e simplesmente passou. Então, tenha discernimento, tenha ação, porque foi o que eu fiz. Agora, quem sou eu para falar o que você deve ou não fazer? Mas todas as histórias que nós tivemos até agora
Todas elas foram ideias que só foram para frente porque foram colocadas em execução. É o que eu desejo para você. Uma vida extraordinária dentro daquilo que você acha que é o melhor para a sua vida. Estamos chegando próximo do Natal. Eu desejo um santo e abençoado Natal. E quem sabe o seu maior presente não seja uma ideia que transforme muitas vidas. E eu termino com uma pergunta. Do que você é capaz? Tá ok? Um abraço. Até o próximo programa. Desejo a você, de novo, um santo e abençoado Natal. Até mais.